Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aulinha é de história e nós vamos aprender um pouquinho sobre como era a vida nos engenhos. Vamos lá? Nos engenhos viviam dois grupos principais: os moradores da casa grande e os moradores da senzala. Na casa grande morava o proprietário do engenho, conhecido como senhor de engenho, e sua família. Nela também podiam viver parentes e amigos, que era chamado de agregados. O senhor era a autoridade máxima. Com sua propriedade, todos os moradores do engenho lhe deviam obediência. Então, o senhor de engenho, ele tinha um título e que muitos queriam aquele título, porque trazia consigo, né? Ele era servido e obedecido e muito respeitado por todos que ali estavam. No dia a dia, a mulher do Senhor, ela se dedicava à tarefa de cuidar da casa, orientando as atividades dos escravos domésticos. Além disso, ela cuidava da educação dos filhos. A educação dada aos meninos era diferente da que era dada às meninas. O filho mais velho era educado para assumir o controle do engenho, depois que o pai morresse, enquanto os demais filhos dedicavam-se aos estudos. Já as meninas geralmente não estudavam, elas passavam o dia em casa fazendo trabalhos manuais e aprendendo com suas mães as tarefas de dona de casa que deveriam exercer quando se casassem. Em geral, na casa grande, haviam apenas móveis necessários para serem usados no seu dia a dia, como os utensílios de barro, baús, mesas, cadeiras e camas de madeira. Porém, em alguns engenhos, os moradores das casas grandes possuíam móveis luxuosos, talheres e porcelanas. A alimentação na casa grande geralmente era variada, incluía ovos, feijão, pães, leite, azeite de oliva, bacalhau, as carnes de boi, entre tantas outras. Já na senzala era bem diferente. Na senzala viviam os africanos escravizados. Eles se levantavam ainda de madrugada e eram levados pelos feitores para o local de trabalho, onde eles passavam o dia todo. Ao anoitecer, todos eram recolhidos e levados à senzala. A senzala, ela era uma construção baixa, feita com paredes de pau a pique e chão de terra. Mesmo com a situação difícil, né, que os escravos eles viviam, eles tentavam manter as suas tradições, preservar os seus hábitos e os seus costumes. Então, eles gostavam de fazer festas durante a noite, que era chamada de batuques. E essas festas estavam muito ligadas à religiosidade também. Então, eles optavam por preservar esses costumes e esses costumes foram passados também para nós, né? Ficou marcado na cultura brasileira também. Os africanos, assim como os indígenas, eles também lutaram contra a escravidão e eles resistiram de diversas maneiras. Entre essas formas de resistência estavam a fuga. Então eles fugiam, né, da senzala, da fazenda onde eles eram escravizados, e eles formavam os quilombos. Os quilombos, eles eram um povoamento geralmente escondido nas florestas, e eram formados por escravos que conseguiam escapar do cativeiro. Nesses povoamentos, os moradores eles viviam principalmente da caça, da pesca e do cultivo de pequenas lavouras. Os senhores e os governantes consideravam os quilombos uma ameaça ao sistema escravista, por isso enviavam expedições para destruí-los, o que era uma verdadeira guerra e matança. Agora nós vamos falar sobre a presença holandesa no Brasil, que foi muito importante
e diferente. Mudou toda a situação do Brasil. Então, no século XVI, o açúcar era a principal riqueza da colônia. Essa riqueza atraiu para cá outros europeus, principalmente os holandeses, que invadiram e ocuparam algumas regiões produtoras de açúcar. A primeira invasão, ela ocorreu em 1624 em Salvador, que era a capital da colônia. Então, eles pretendiam dominar, né, toda aquela região e controlar o açúcar. No entanto, após 11 meses, eles foram expulsos pelo português. Apesar de terem sido expulsos da Bahia, os holandeses não perderam interesse pelas terras, que estavam sob domínio de Portugal. Então, em 1630, eles organizaram uma grande esquadra e invadiram a capitania de Pernambuco, a principal produtora de açúcar naquela época. Então, eles dominaram Pernambuco. Maurício de Nassau, ele era um conde e ele era holandês. Então, ele veio para o Brasil para comandar, né, para governar as terras de Pernambuco. Então, ele chegou em 1637. E quando ele veio, ele abriu novas estradas, ele pavimentou as ruas, construiu pontes, né, fez muitas obras sanitárias, dentre outras. Porém, para tentar recuperar, né, o domínio da colônia, os portugueses lutaram durante vários anos para expulsar os holandeses. Nessas lutas, destacam grandes batalhas que ocorreram. Então, após a expulsão, os holandeses levaram consigo algumas mudas de cana-de-açúcar e passaram a produzir açúcar em outros lugares, no caso na Europa. Essa é a ampliação do território, né, que aconteceu em, no século XVI. Então, essa ampliação do território, junto com essa ampliação, né, ela mudou totalmente a economia do Brasil na época, que era só, né, feita através da cana-de-açúcar. Então, começaram a haver outros tipos de atividades econômicas, né, como a pecuária, a mineração, as drogas do sertão. Essas drogas do sertão era a maioria, como podemos ver aí de verdinho no mapa. Essas drogas do sertão destacavam-se o cacau, guaraná, baunilha, castanha do Pará, pimenta, entre outras. Então, essas drogas do sertão, elas eram encontradas na floresta. E os escravos, eles também, né, auxiliavam aí os senhores nessas atividades. E na atividade de hoje, vocês vão fazer a leitura, né, desse capítulo, dessa parte do capítulo do livro didático de história. E vai fazer as atividades das páginas 52, 53, 54 e 55, né? Esse vídeo, no caso, vai auxiliar vocês nessas atividades. Porém, também tem que fazer a leitura para conseguir resolver as atividades, que é bem facinho. E qualquer dúvida, eu estarei à disposição. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.